Vamos esperar uns segundos para a nossa live de hoje, Café com Edivaldo Rotuns, que o assunto está bem interessante. Miriane Vargas, Ariadne, sejam bem-vindas, as primeiras a entrar. Hoje vamos falar de um assunto bem interessante, o que é a matéria amorfa e como ela pode influenciar na sua vida e nos seus resultados. Aproveite a música enquanto nós aguardamos uns segundos. Muito bem. Hoje o dia promete. Bom dia, Ariadne. Tenha hoje o seu melhor dia. Bom dia. Isso aí, Ariadne, para todos nós, com certeza será. Quem estava ontem na live de ontem que falamos sobre o que o seu líder religioso não te contou que poderá mudar a sua vida para sempre? Quem esteve? Coloca eu estive. Isso. E o assunto fez sentido para você? Se você não conseguiu ver o assunto de ontem, vai lá no YouTube, no meu canal do YouTube, me siga lá, e as lives estão todas gravadas lá. Muito bem, muito bem. Então já vamos começar o nosso assunto de hoje. O que é a matéria amorfa e como ela influencia a sua vida e os seus resultados? O que é a matéria amorfa, gente? Ontem nós falamos, ontem entrando no assunto, né, o que o seu líder religioso não falou para você, que poderá mudar a sua vida para sempre. Nós entramos no assunto de quem é Deus, e aí falávamos que Deus está em tudo e Deus está em todos. Eu sei que é um assunto, gente, que acaba batendo um pouquinho de frente com as crenças de cada um, e aqui a ideia não é nós apontarmos quem está certo e quem está errado. Aqui nós estamos falando de ampliação de mentalidade, aqui nós estamos falando de percepção, de reflexão, porque para termos grandes resultados na vida, nós precisamos sair fora da caixinha que nós estamos acostumados. Nós precisamos pensar fora da caixinha. Então, aqui a ideia da live, e vocês viram que eu diminuí para 10 minutos em função de que eu sei que muitos de vocês têm afazeres, esse horário é um horário que é um pouco difícil, mas eu gostaria de manter nesse horário para que vocês pudessem começar o dia de uma maneira diferente, que vocês pudessem começar o dia pensando, refletindo sobre um assunto diferente, para que o seu dia seja o melhor dia, para que você nesse dia você dê um passo mais à frente na construção do seu grande sonho, na realização do seu principal objetivo de vida. Eu vejo que alguns de vocês aqui estão na mentoria, então estão fazendo esse trabalho, estão se esforçando, e eu percebo o esforço de vocês. E vocês estão aqui todos os dias, então isso é bacana. E a ideia agora, eu trouxe assuntos mais leves no início, e agora a ideia é nós entrarmos nesses assuntos que eles são,
não sei se eles são, não é desconfortável, mas são assuntos que eles batem muitas vezes de frente com algumas crenças, mas essa é a ideia. A sua crença, as suas crenças, elas estão determinando os seus resultados. Então, assim, elas são verdadeiras? Sim, para você elas são verdadeiras, todas elas, muito verdadeiras. Então, quando eu trago algum assunto aqui que bate de frente com essa verdade, talvez não é confortável para você ouvir, mas a ideia é essa, a ideia é nós pensarmos além disso, além das nossas crenças. E o que mais? O que mais que existe? O que mais que tem? O que tem que eu não sei? O que tem que nunca me contaram? Para que você consiga fazer uma reflexão, a partir daí tomar decisões para alcançar os seus objetivos mais rapidamente. Então aqui o que é a matéria amorfa? Ontem falamos que Deus está em tudo e está em todos. Deus é a energia criativa que existe ou que faz tudo existir. E a matéria amorfa, olha só, a matéria amorfa é a matéria viva. Eu até anotei aqui para passar para vocês assim mais dentro da explicação possível. É a matéria viva que está em tudo que existe no universo. Então, é a matéria viva que está em tudo que existe no universo e no espaço entre as coisas que existem. Ou seja, é a matéria que é a energia principal, a energia primordial, que está em tudo o que existe e no espaço entre elas. Ou seja, é a matéria que está em tudo. O espaço entre elas nós podemos falar o quê? Que é o ar, né? Que é o éter. É o espaço que existe entre tudo que existe. Se nós pegarmos o nosso planeta Terra e nós observarmos tudo que existe, a matéria amorfa está ali. É a energia principal de toda a matéria. Mas ela também está no espaço que preenche esse espaço que a gente observa. Isso, nós olharmos para cima, existe um espaço. Então a matéria amorfa está aí, essa energia viva está aí. Vocês vão entender onde nós vamos chegar daqui um pouquinho. E também, gente, se nós observarmos o universo, a Terra, ela é extremamente pequeninha. Extremamente, eu vou usar entre aspas a palavra insignificante para falar de tamanho, tá? Não de insignificância, mas de tamanho. Mas a Terra ela é insignificante, é um pixel, é um pontinho considerado a outros planetas. A Terra considerada ao tamanho do Sol, a Terra é um grão de areia. Ou seja, existe um universo todo. Existem muitos planetas, muitas estrelas. E, gente, é um assunto tão óbvio, né? Mas às vezes a gente não para pensar. Que existe um universo que sempre existiu, sempre vai existir, imenso, sem fim, ao menos não se estudou, não se chegou ao fim. E a matéria amorfa está no universo inteiro, está em tudo que existe, em todos os planetas, em todas as estrelas, em tudo nas galáxias, em tudo que existe e no espaço entre eles. Então é uma matéria viva que está em tudo, é a matéria criativa, a matéria pensante que cria tudo o que existe na matéria e tudo o que vai existir. Olha só, é a matéria criativa, matéria pensante que cria tudo o que existe na matéria e tudo o que vai existir. Ou seja, é essa energia que cria tudo. E aí nós ouvimos falar de lei da atração, aí nós ouvimos falar de lei da ação e reação, aí nós começamos a observar o que tem por trás. Por que a lei da atração? Por que eu atraio para mim
o que eu penso? Por que eu atraio para mim as pessoas que muitas vezes eu não gosto ou não gostaria de me relacionar? Por que eu caso com uma mulher, exemplo, né? Por que eu caso com uma mulher que normalmente há brigas constantes e se eu me separar, eu vou provavelmente casar com outra que as brigas também serão constantes? E quantas pessoas você conhece assim? Ou o inverso. Você casa com um homem que bate em você. E aí você se separa, que bate ou manda em você ou briga contigo. E aí você se separa e você procura um outro. E você vai encontrar um outro homem que no início é as mil maravilhas, como sempre, mas depois ele começa a repetir as mesmas coisas do anterior. E aí, se você separar novamente, casar novamente, provavelmente, e muito provável, você vai encontrar um marido que repete as mesmas coisas. E aí você para pensar, você vai descobrir que a sua mãe casou com o seu pai, ou casou, e o marido batia nela. Ou seja, vira um círculo vicioso. Ou seja, nós começamos a atrair para nós muitas vezes o que não queremos. E por que isso? Por que isso acontece? E se nós conscientemente não quebrarmos esse círculo, não quebrarmos essa corrente, nós continuaremos obtendo os mesmos resultados e aí nós não entendemos o porquê disso. E aqui está a explicação. A matéria amorfa, ela é uma matéria pensante. Existe uma substância pensante que cria tudo o que existe. E essa substância pensante é a matéria amorfa. Ela é movimentada como? A matéria amorfa é movimentada através do pensamento. Então, nós movimentamos essa matéria através do pensamento. E aí entra a explicação, que talvez nunca te deram, sobre a lei da atração. Por que eu penso e as coisas acontecem? Então, em função da matéria amorfa. Imagina que a energia criativa, a energia que tudo cria. Então, nós movimentamos ela através do pensamento. Imagine que existe uma grande impressora no universo. E você dá o comando. Hoje em dia mesmo, hoje a gente dá o comando nas nossas impressoras sem fio nenhum. Nós pegamos o celular, eu pego o meu celular, eu tenho material ali, eu dou um comando e ela imprime os documentos que eu quero imprimir. Hoje já existem computadores e vão existir cada vez mais, porque as coisas estão se desmaterializando e é um assunto para outra live, que é muito interessante também. Você se dá conta disso? Mas que as coisas estão se desmaterializando e hoje muitas informações, muitos computadores já reagem através do nosso pensamento. Mas como que isso é possível? Então aí a gente começa a descobrir que as pessoas que estão descobrindo essas tecnologias, essas pessoas não estão criando, elas estão simplesmente descobrindo, porque essa tecnologia sempre existiu e sempre vai existir. E a possibilidade ela está aí para todos. Nós simplesmente precisamos ir lá, acessar essas informações e fazer o download. Então imagina como uma grande impressora universo e você dá o comando pela sua mente. Então, pelo seu pensamento, o que você pensa é como se imprimisse nessa grande impressora. Imagina que você pensa, vamos pegar um objeto para ficar mais fácil. Imagina que você pensa num carro e você dá a ordem para o seu, conscientemente você dá a ordem para o seu subconsciente. Eu quero o carro tal, um Mercedes C180 2022, branco, com teto solar, bancos na cor bege, completo, com todos os itens de série. Dei essa ordem, veja que é uma ordem bem direta e específica.
é o meu desejo. Irei conquistar esse carro. Ele já é meu. Muito obrigado, universo, por trazer, por proporcionar, por criar essa realidade para mim. Eu já me sinto dono desse carro. E aí fecho os meus olhos e visualizo o dia que eu for lá retirar esse carro na concessionária, o dia eu saindo da concessionária dirigindo, quem está comigo, o que eu estou ouvindo, que música eu estou ouvindo, eu saio, eu vou fazer uma viagem com esse carro. E eu começo a viver essa realidade, ou seja, quando eu estou fazendo isso, o que está acontecendo? Eu estou imprimindo na matéria amorfa, através do meu pensamento, o meu desejo. Eu já criei realidade, já é uma realidade, eu já criei como realidade. Então, a matéria amorfa simplesmente materializa e te manda. Só que aí você pode dizer, mas eu já fiz isso, eu faço isso, mas nunca funciona, já li o livro A Lei da Atração, já vi o documentário da Rhonda Byrne e não funciona. E aqui entra um detalhe muito interessante. É preciso pensar o que se quer pensar. Olha só, é preciso pensar o que se quer pensar, além das aparências. E isso não é fácil. Porque, o que quer dizer aqui, gente, pensar o que se quer pensar além das aparências? Por quê? Se eu estou em um local e eu vejo uma aparência de pobreza, eu vejo pessoas com mentalidade pobre, umas pessoas que só pensam negativos, que não enxergam nenhuma possibilidade à frente, e elas vivem aquela pobreza. Essa é uma aparência de pobreza, porque os recursos estão nessas pessoas, como estão para cada um de nós, para todos nós, para as pessoas mais pobres e mais ricas, os recursos estão todos disponíveis, mas ela pensa e ela vive aquela pobreza. E aí você, mesmo almejando algo mais, mesmo sabendo que você quer ir mais longe, você enxerga essa aparência de pobreza. E o que acontece com isso? Você desvia o seu foco. O seu pensamento ele é influenciado por essa aparência de pobreza. E aí vem as dificuldades. E aí você entra nesse círculo e aí você tira o foco. Então, para que a matéria amorfa cria a sua realidade, materialize todos os seus desejos, você precisa manter o foco firme no seu desejo. E para isso exige esforço, para isso exige dedicação. E por isso nós falamos que nós precisamos mudar o nosso condicionamento, nós darmos um passo atrás, nós criarmos a consciência de onde veio o nosso condicionamento, de onde veio os nossos pensamentos de falta, os nossos pensamentos que tudo é difícil, os pensamentos que você não é capaz, os pensamentos de medo, de insegurança, enfim, todos os pensamentos de escassez. É preciso você entender, é preciso você ressignificar isso, você recondicionar a sua mente, e aí vai ficar mais fácil de você manter o seu pensamento na riqueza, no seu objetivo. Porque se não houver esforço para manter o pensamento firme e focado na saúde e na riqueza, se você não fizer esse esforço, você vai inevitavelmente continuar obtendo os mesmos resultados, porque você entra no círculo vicioso. Então, por isso, aquilo que eu já falei várias vezes, cuidado com quem você anda, cuidado o que você conversa, cuidado os vídeos que você fica vendo nos Reels, no YouTube e nas redes sociais em geral. Se você não fizer esse esforço, se você não for capaz de escolher o que ver, o que ouvir, com quem andar, se você não for capaz de escolher o que ver nos Reels, no TikTok, nas suas redes sociais em geral, se você não for capaz de escolher o que ouvir, você vai continuar inevitavelmente obtendo os mesmos resultados.
os mesmos resultados. Isso exige esforço. Então, essa é a ideia. Pessoal, aqui ó, eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas eu vou trazendo em outras lives. Já passamos aqui, eu me empolgo com esses assuntos e nós passamos do prazo. Então, primeiro, reforçando, existe uma matéria pensante que é e está em tudo. Segundo, um pensamento impresso nessa matéria permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Ou seja, quando você pensa naquilo que você deseja, com todo o foco, a sua concentração, aquilo se materializa. E terceiro, o pensamento firme e focado no objetivo materializa o seu dinheiro. É importante o seu desejo. É importante você ter essa clareza, que existe a matéria pensante e que um pensamento impresso nessa matéria preenche, permeia, preenche todos os espaços e que o pensamento firme e focado no objetivo materializa o seu desejo. Ah, mas Edivaldo, eu não sei se isso realmente funciona. Pronto, já não funciona mesmo. Por quê? Para que funcione, o seu pensamento precisa ser livre de qualquer tipo de dúvida. Qualquer tipo de dúvida. Primeiro observe as pessoas que chegaram a grandes patamares, pessoas que se desenvolveram tremendamente, grandes personalidades. Converse com elas, leia sobre elas, ouça sobre elas e você vai ver que todas elas vão te dizer isso. Eu só consegui chegar lá focado, com pensamento focado naquilo que eu desejo. A pergunta é, por que você não vai fazer a mesma coisa? Exige esforço? Sim, exige. É fácil? Talvez não. Pode até ser simples. Nós falarmos aqui pode ser simples ou pode parecer fácil, mas na prática exige esforço. Então, é o assunto de hoje. Para pararmos e pensarmos um pouquinho. E aí, volta a se fazer a pergunta de ontem. Quem é Deus para você? Onde está Deus? Será que Deus não está aqui? Será que Deus não está nessa matéria? Será que Deus não é a matéria amorfa que preenche todos os espaços? Que está em tudo e em todos? E se está em mim, se está em você, essa energia criadora, essa energia poderosa, essa força, essa mente criativa, se está em todos nós, por que não termos todos os resultados? Tudo o que desejamos. Basta focarmos, basta estudarmos mais sobre isso. Então fique aqui no Café com Edivaldo Potulsky, que eu estou trazendo esses assuntos e agora a gente entra nesses assuntos que são mais aprofundados. Se você chegou agora, vi que alguns de vocês chegaram agora, e você quer ver a live completa, ela estará disponível, acredito que hoje já estará disponível no YouTube completa. Então você lá no YouTube, nós estamos carregando todos as lives lá no YouTube, vai ter uma playlist, o Café com Edivaldo Potulsky, dentro dessa playlist tem todos os vídeos. Vai lá, me marque lá, ative o sininho, me siga, né, no YouTube, se inscreve, ativa o sininho que toda vez que postar um vídeo, você vai receber a notificação. E tem muita coisa legal, muita coisa bacana que eu estou preparando e vou trazer para vocês. Realmente é um conteúdo para mudar completamente a realidade, a sua realidade. Então, vem para lá, traga lá para o YouTube as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama. Manda o link, pede para me seguir, que tem muito conteúdo bacana que eu estou preparando e estou muito entusiasmado. Eu nunca estive tão entusiasmado como eu estou nesse momento. E isso é muito bom, tanto para mim quanto para todos que estão aqui, estão nos acompanhando. Obrigado, pessoal. Muito obrigado por ter estado comigo. Passamos do tempo hoje, mas o assunto ele requer um pouco mais de explicação. Tá bem, gente? Obrigado, abraço e até amanhã às 7 horas. E amanhã o assunto é muito legal também. É certo
a chamada de amanhã. É certo você ter o desejo de ficar rico? Será que Deus gosta disso? Ou Deus quer que você seja pobre? Ou só entra no reino dos céus quem é pobre? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Será que entendemos essa frase? Será que compreendemos o contexto dela? Vamos falar amanhã. É certo você ter o desejo de ficar rico? Então esteja aqui comigo às 7 horas. Gente, se você ainda não pôs, põe o teu despertador 5 para 7, porque eu percebo que vários entram depois do horário. Então põe o despertador, porque até o Instagram avisar que estamos online, talvez eu já tenha começado o assunto, e aí você perde a abordagem inicial. Então é bem legal. Tá bom? Um abraço, até amanhã!